CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Oi, Andréia, tudo bem? Olá, Mário, tudo bom? Que bom você de volta aí, agora recuperado. Boa tarde para os ouvintes, também para os colegas. Boa tarde, Andréia. Andréia viu uma reportagem no Fantástico ontem e falou: essa reportagem aí merece uma análise minha no CBN Cotidiano. Conta pra gente qual foi a reportagem. Pois é, foi um empresário, né? Inclusive empresário com 25 postos de gasolina, de combustível, a concentração grande no sul do país, muito em Santa Catarina e, na realidade, mais em Porto Alegre e alguns em Santa Catarina. Mas o que me chamou a atenção, Mário, é o estabelecimento de metas que ele colocou para os funcionários, em que, para atingir a meta, valia, inclusive, ações nada éticas, né, que eram vender produtos ou que não tinha necessidade, em grande volume, provocando, inclusive, um cenário que gerava insegurança nos consumidores ao ponto deles consumirem o que não era necessário. Então, provocando fumaça nos carros, inclusive até a gente, como consumidor, foi importante para a gente ficar alerta também. E, principalmente, o ponto focal, que eram pessoas mais frágeis e vulneráveis. Então, eles atingiam muito ali as pessoas mais idosas, né, que normalmente ficam mais vulneráveis a esse tipo de golpe. E o que me chamou a atenção, e eu entendi que vale a pena a gente trazer aqui para a gente discutir, porque pelo que incrível que pareça, Mário, hoje quando a gente discute temática de vida profissional, mundo do trabalho, né, ambiente corporativo, tem alguns temas que ainda são muito tabus, né? Temas, por exemplo, afeto, amor, ética e valores. Falar de ética e de valores ainda é encarado como uma coisa pouco conectada ao mundo dos negócios. Aí quando a gente fica falando um pouco sobre isso, é como se não tivesse aquela pegada mais hard, né, mais de negócio, e aí a gente precisa parar de relativizar o certo e errado quando a gente está falando de produtividade, de entrega, de meta. E esse exemplo, é claro que a gente foi para um lugar muito, que é um crime, né, para além do aspecto não ético, é uma questão criminal, que a polícia já está envolvida, mas a gente trazer as lições desse case, que a gente pode fazer conexões com liderança, com a posição da gente como funcionário, das parcerias que a gente faz, porque é um posto com a bandeira Ipiranga, e aí eu estou falando aqui o nome porque foi, né, detalhado isso na matéria ontem no Fantástico, é uma bandeira que carrega uma imagem, em tese, de idoneidade, né? E a própria lição para as vítimas de atos antiéticos, porque esse caso só foi descoberto por conta das pessoas que tiveram coragem ali de denunciar, inclusive uma senhora, até que se expôs. Eu fico imaginando o desgaste para aquela senhora ter que filmar, e ela fez todo o trabalhinho de casa dela lá filmando, e graças a essas denúncias que se chegou a essa matéria. Então, eu entendo que tem lições muito interessantes para esses 4 blocos para a gente discutir aqui, Mário. Andréia, já me ocorre uma pergunta assim, bem do dia a dia. Vamos supor que um funcionário tem o seu gestor ali direto, seu chefe direto, que determina metas e diz: para cumprir essa meta, você pode escorregar um pouquinho na ética. Eu vou tentar dar um exemplo assim, prático. Um cara trabalha vendendo carro, uma revendedora de carro, e o gerente da loja diz: olha, você fala que o carro tem menos quilômetros rodados que tem de verdade, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Ou que tem um dono só, na verdade passaram com 4 donos, enfim. Ou pode ser vendedor de roupa também, fala que é tal tecido, na verdade é outro. Uma mentirinha assim para vender mais. Não é exatamente um crime como que você relatou no Fantástico. Eu estou pensando o seguinte: e esse funcionário, o exemplo é muito singelo, assim, mas estou imaginando que pode ser em qualquer corporação, qualquer empresa. Esse funcionário já leu lá os valores da empresa, porque as empresas costumam destacar isso, quais são os valores da nossa empresa. E ele percebe que o que o seu chefe direto está pedindo não vai muito ao encontro dos valores da empresa, vai de encontro aos valores da empresa. E essa pessoa, esse funcionário, tem o direito de ir acima do chefe, você acha? Ou você acha que quando o gerente já propõe isso é porque está todo mundo sabendo da empresa e ele vai se queimar, enfim. A gente tem a quem recorrer quando acreditamos que o nosso chefe superior está nos pedindo uma atitude que não é muito
compatível com os valores da empresa, se essa empresa se propõe a ser ética? Sem dúvida, Mário, eu acho que passa por um campo de reflexão da nossa atividade privada, pessoal, para enfrentar aquele cenário, seja lá o que caminho for, né? Ou seja, recorrendo, e inclusive muitas empresas hoje têm setores formais de compliance, ouvidoria, que é interessante, né, que embora algumas tenham, ainda está pouco maduro, tá, Mário? Exatamente porque vamos supor que chega no compliance e algumas pessoas me procuram, às vezes, com esses dilemas. Chegou no compliance, que é uma estrutura exatamente preparada para receber denúncias de posicionamentos que não estão ali em consonância ali, né, dos valores da empresa, e aí é do diretor, e aí é do gerente, e aí é uma denúncia de alguém que tem um determinado poder. As empresas ainda têm muita dificuldade de como lidar objetivamente com isso, mas falando da posição do funcionário, se a empresa dele tem esse setor, excelente. Se ele entender, né, e perceber por algum motivo que o chefe do chefe, vamos dizer assim, que é o exemplo que você está trazendo, talvez não tenha essa visibilidade, entendo que é uma definição ética, sem dúvida alguma, e de fazer essa denúncia, tentar ali entender, né, se a orientação exatamente da empresa é essa. Mas o interessante, Mário, é que a gente, e aí esse é o meu ponto de provocação aqui, né, que a gente não entre numa construção de sabotagem de criar um álibi para aceitar e submeter a esse tipo de comportamento, porque esse matéria que saiu ontem no Fantástico, por isso que eu entendi que poderia ser muito interessante, ele pode estar no dia a dia das pessoas que estão nos ouvindo, e aí as pessoas podem criar álibis do tipo, mas isso daí é o meu chefe que está mandando, eu preciso desse emprego, então eu vou fazer, porque se eu não fizer eu vou ser demitido e outro vai entrar e vai fazer. Sabe essas lógicas de sabotagem que tem a ver com valores, tem a ver com ética, e por isso que é tão tabu a gente falar sobre isso, né? Porque diz sobre nós no nosso dia a dia. E interessante, Mário, que esse empresário, né, ele tinha traços de liderança muito interessante, porque apesar dele ter 25 postos, ele era um líder extremamente presente em todos os grupos de WhatsApp que ele tinha com os times dele, ele era um líder que tinha ali um aspecto motivacional também, e ele, inclusive, recompensava, né? Tem uma parte da matéria que diz, se a gente está faltando pouco para a gente atingir a meta, se atingir, vocês vão ser liberados na próxima terça. Então, tinha alguns mecanismos que são muito bem utilizados por líderes né, que têm essas competências em todos os subsistemas de liderança, mas o dele, ele usava para fins não éticos e que provavelmente, para justificar, ele criou ali algum álibi, talvez até autossabotagem para justificar aquele atingimento de metas. Então, e quando a gente vê, né, o próprio posicionamento da bandeira Ipiranga, e eu ainda tenho esperança, Mário, de que a Ipiranga talvez foi pega de surpresa e deu uma resposta meio torta, né, quando a gente olha para o quanto o mercado consumidor está prestando atenção nisso hoje em dia, que ela disse assim, olha, eu só ofereço a minha bandeira, essa foi a resposta, né, da Ipiranga, eu só ofereço a minha bandeira, agora o que a pessoa ali que tem a franquia, enfim, faz, eu não posso me responsabilizar. Quer dizer, aí é complexo, né? Porque a imagem da instituição que está conectada, então eu agora como consumidora, não sei se eu vou querer abastecer algum posto Ipiranga, porque eu como leiga nem sabia que ela só oferece a bandeira, mas dependendo do que acontece ali no posto, ela não se responsabiliza. Enquanto outras organizações claramente têm se responsabilizado em situações até muito mais afastadas. Eu acho que eu já trouxe aqui no CBN o exemplo da Natura, que teve uma denúncia de uma executiva que tinha uma empregada em casa com um trabalho análogo à escravidão, e a Natura foi pressionada e ela demitiu essa moça, então ela poderia, criando aí um álibi, né, de proteção, falar, não, mas aí a minha responsabilidade com essa executiva aqui dentro da empresa, dentro da casa dela, ela faz. Então, entendo que cada vez mais, né, o mercado vem exigindo também das instituições, das parcerias que a gente faz, essa conexão ética, né? Porque, afinal de contas, teve uma denúncia, que está tudo muito
provado e filmado, e o parceiro lá desse posto de combustível tomou essa posição. Então, eu entendo que tem aí uma série de lições, e voltando para o teu ponto do funcionário, talvez também um caminho, espero que não seja esse o caminho, mas é sair daquela instituição, já que ele fez lá o primeiro passo, que é denunciar, e de repente pode ser até retaliado. E como você muito bem falou, talvez o chefe do chefe também esteja comprometido ali com a lógica antiética, mas o importante é a gente refletir sobre a nossa condição, inclusive de influência, né, Mário? Na cultura, a gente vem falando algumas vezes aqui nos nossos quadros sobre esses aspectos de construção de cultura, que é o nosso posicionamento como indivíduo somado, que acaba transformando ali uma cultura ética ou não ética, né? Exatamente. André, e as empresas sempre dizem, olha, e os consultores, né, sempre dizem para a gente, olha, nada é mais motivador para um funcionário do que quando o propósito dele vai, além de ganhar dinheiro na empresa, ele tem um propósito maior em estar trabalhando ali, vê um sentido maior no seu trabalho. E eu estou dizendo de propósito para chegar em valores, porque os propósitos também para serem atingidos, eles passam pelos valores, quando os valores da empresa, do funcionário, de alguma maneira andam juntos. E é importante, já que a gente está falando de ética e muitas vezes se cobrar uma meta que não atende assim, a ética que a pessoa defende, mas é importante sempre a empresa deixar os seus valores explícitos, assim, para que todos conheçam. Os valores da nossa empresa são esses. Aqui quem trabalha visa a alcançar determinado propósito, mas mediante esses valores. É importante que isso seja bem explícito? É muito importante, né, Mário? Mas nem todas as empresas têm esse nível de maturidade, ter missão, né, valores estruturados. Então, e aquilo que a gente já conversou, às vezes está escrito, mas não está transformado numa prática. Mas tem um autor, e quando a gente fala de valores, né, de propósito, a gente está falando do porquê também da organização, né, o motivo dela existir, quais são os valores dela, ela é movida pelo quê. E aí tem um autor, eu acho até que eu já citei, mas vale a pena citar sempre, que é o Simon Sinek, que é o grande aí, teórico, né, desse que tudo começa pelo porquê. Mas eu gosto de um outro autor que fez uma releitura do Simon Sinek, que é o Michel Beckman, que fala que tudo começa pelo quem. E aí, eu acho que é uma discussão muito interessante, que a empresa pode ter, sim, e é importante, seus valores escritos, né, definidos, mas a atitude de um líder, por exemplo, no dia a dia, nas mínimas questões, elas reforçam ou não esses valores e esse quem, né? E aí eu lembro, Mário, Adalberto, que está aí com a gente, que gosta muito de novela, né, de filmes, enfim, não sei se viu esse filme que é o chamado Medida Provisória, que é um filme brasileiro do Lázaro Ramos. Eu até gostei, não amei o filme, mas eu gostei, mas ele tem umas perguntas de provocação muito boa, que são algumas perguntas do tipo, né? Como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar a esse ponto? E como é que a gente riu disso? Né? E aí a última frase do filme, em alguns momentos lá, diz: será que a gente nota quando a história está acontecendo? Então, a história, ela é construída pelos sujeitos que estão ali, a cultura da empresa é construída pelos sujeitos. Então, eu acho que a gente trazer para o campo da consciência que a nossa atitude pessoal, a forma como a gente, e até quando a gente é vítima, né, ô Mário, de atos antiéticos, o meu silêncio, ele significa alguma coisa nessa lógica, nessa continuidade da lógica. Então, quando eu tomo a decisão de denunciar, seja pelo exemplo que você deu, né, falando para o chefe do chefe, ou indo no compliance, ou pedindo demissão, e é obviamente que eu não estou negando, né, um momento social muito delicado que a gente está tendo, e aí o IBGE não deixa mentir, né, são 52 milhões de brasileiros que estão vivendo situação de pobreza, então aqui não estou no mundo, né, fingindo que eu não estou vendo isso, mas se a gente relativizar o certo e errado, em decorrência também da situação socioeconômica, quando a gente fala isso de atitudes éticas, obviamente a gente está falando de diretoria, de empresários e também de pessoas que dependem mais dos seus empregos, a gente entra num lugar perigoso, que aí eu posso relativizar o certo e errado.
Então, eu acho que a grande reflexão, que para além do que a empresa escreve, né, de valores e da sua missão, dos seus princípios, tem a nossa atitude individual e o quanto a gente está, às vezes, consumindo coisas que a gente talvez saiba que a fonte daquela coisa eticamente não é tão correta. Então, acho que a grande provocação do comentário de hoje é nesse sentido, Mário, que a gente pense na gente, que a gente seja, né, a sociedade que a gente gostaria de viver, com os valores que a gente gostaria de usufruir, os nossos filhos, enfim, é muito nessa linha. Tá bom. André, você já viu a série Billions? Maravilhosa. Você viu? Ninguém viu as séries que eu vejo? Nunca vi. Essa daí eu não vi, não. Eu vejo do mercado financeiro, E né? tem tanto a ver com isso que você está falando, de metas antiéticas, e tem aquela personagem que é você, Andréia. A pessoa fez ele ficar milionária, é a Andréia. E ela identifica o clima da empresa, e ela vai no ponto para melhorar o clima da empresa. Você já viu Billions, então achei que só eu vejo. Pia, né, que parou, Andy, nunca mais você teve. está falando da personagem Andy, não era? De cabelinho preto, não é isso? Que tem a sala do lado ali. Exatamente. André, obrigado, tá? Imagina, Mário, seja bem-vindo aí. Saúde, saúde, saúde para você. Obrigado, querida. Obrigado mesmo.